O advogado do Lulinha reagiu ao pedido de investigação apresentado ao Ministério Público da Espanha contra a empresa do empresário. Osvaldo Eustáquio e Fábio Panozzi, advogado da deputada Carla Zambelli, pediram que as autoridades espanholas apurem sim as atividades da empresa, que tem sede em Madrid. Provavelmente uma sede fantasma, ao que tudo indica. Entre os pontos questionados estão movimentações financeiras, estrutura econômica, mudanças de sede e o real objetivo social da companhia. O advogado Marco Aurélio de Carvalho disse que a defesa recebeu a iniciativa com serenidade, que vai responder a qualquer investigação com transparência. Marco Aurélio também classificou a denúncia como uma iniciativa diversionista e pirotécnica da oposição, cansativa, hein? Ludmila Lins Grilo, além de Osvaldo Eustáquio, o advogado de Zambelli, quais outras, daí sim, autoridades brasileiras já deveriam estar fazendo esse trabalho também de cobrar ali responsáveis na Espanha sobre detalhes da existência dessa empresa, no mínimo, e outros pontos que precisam ser investigados, né, dessas possíveis acusações sobre o filho do presidente? Então, o Lulinha, ele supostamente está na Espanha, pelo menos declaradamente, segundo seu advogado, por razões de trabalho. Ele deve ter seus negócios lá na Espanha. A gente viu aí a sede da empresa, a tal da Sinapta, mas o próprio advogado parece que ele já disse que essa empresa estaria inativa. Então, qual que é exatamente a atividade financeira do Lulinha na Espanha? Qual que é o trabalho dele? Ou será que ele é abre aspas, um CLT da Espanha? Ele é empregado de alguma outra empresa? Porque a dele mesmo aparentemente não está em funcionamento. E o que o Eustáquio e um outro, Fábio Panozzi, que é o advogado da Carla Zambelli, o que eles fizeram? Eles apresentaram uma representação no Ministério Público de lá, dizendo, olha, esse sujeito aqui, esse Fábio Lulinha, ele está aqui no território de vocês, no território espanhol, está dizendo que tem uma empresa, a gente não sabe exatamente qual que é a categoria do visto dele, se o visto dele está baseado no trabalho, se ele está vinculado a alguma outra empresa, ou ele alega que a dele mesmo, a empresa dele é aqui, o habilita a permanecer em solo espanhol, a gente não sabe. Então eles fizeram essa denúncia e vamos ver o que o Ministério Público lá, a polícia, vai dizer dessa situação imigratória do Lulinha. Porque, veja, são duas frentes. A polícia do Brasil trata da questão criminal. Então está indo por esse aspecto criminal. Se notar que tem alguma possibilidade de cooperação internacional com a Espanha, vai fazer no âmbito criminal. Já o Eustáquio e o advogado da Carla Zambelli, Dr. Fábio Panozzi, eles estão indo, a meu ver, não pelo âmbito criminal, mas pelo âmbito imigratório. Então eles estão alegando que provavelmente o Lulinha está envolvido em ilícitos e poderia estar burlando alguma regra imigratória na Espanha. Então, com isso, é uma outra via para tentar fazer com que o Lulinha seja expulso do solo espanhol e volte para o Brasil, para que o Brasil, né, no Brasil, ele possa responder pelos seus ilícitos. Então, é apenas uma outra via. Você tem a via do crime e a via de imigração. E vamos ver o que acontece. Eles vão ter que dar uma resposta. Eu francamente falando, teria que saber exatamente quais são as regras imigratórias desse país específico. Então, eu não sei se o Lulinha está preenchendo ou se ele cometeu algum tipo de fraude migratória para justificar a presença dele naquele país. Porque não é assim, simplesmente você chega num país e sai morando. Ah, eu quero morar na França. Você chega lá e sai morando. Não é assim. Cada país tem as suas regras migratórias. Então, precisa saber se é com base em trabalho e se é com base em trabalho, se ele apresentou a própria empresa dele, aparentemente inativa, para justificar isso. Então, foi uma outra via aí, a meu ver, bem inteligente, que foi feita pelo Eustáquio e pelo Fábio Panozzi.
Perfeito. Já eu vou trazer aqui para a gente também, ainda nessa linha dessas investigações com relação a Lulinha, novidades com relação a um amigo dele, de nome Marcelo Checon, empresário, bastante próximo a Lulinha. Por acaso, ele teve 13 contratos fechados com o governo federal, totalizando 63 milhões de reais em benefícios nas áreas de fazenda, educação, cultura, trabalho, assistência social, turismo, desenvolvimento agrário. Um absurdo. As formas mais variadas de contratos fechados através do amigão dele aí, mas Paula Camacho, daqui a pouco os detalhes sobre Checon, ainda sobre a empresa possivelmente fictícia na Espanha, é aquela história, né? Tem cheiro, tem formato, tem cor, mas para a justiça precisa ter prova. Então, esse pedido, ele é muito bem-vindo, porque, segundo o advogado do Lulinha, ele falou que não tem muita movimentação financeira assim na empresa, assim, quase nada, ele não tem nem notas fiscais para apresentar, comprovando a movimentação financeira. Então, provavelmente lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa não está envolvida. O que eu acredito que possa ser é realmente uma empresa de fachada para que o Lulinha permaneça legalmente vivendo na Espanha. E se for isso também não poderia. Também é um possível crime aí. Então, isso vem muito boa hora para a gente entender realmente o que essa empresa faz. Se essa empresa é uma empresa ativa, se ela realmente tem funcionários, se ela realmente tem negócios, se ela fechou contratos, se ela prestou serviços, se ela tem clientes, vai ser muito fácil eles provarem isso. Vai ser muito simples, basta eles apresentarem todos os trabalhos que eles realizaram que estará tudo certo. Agora, se for uma empresa de fachada para que o Lulinha possa viver legalmente lá, aí a coisa vai complicar. Aí eu acredito que a justiça espanhola vai pedir algumas explicações e a gente quer ver se realmente se o Lulinha irá explicar, porque vamos lembrar, o Lulinha, ele é vizinho do Vini Júnior, ele é vizinho do Rodrigo, ele vive num lugar realmente muito pomposo ali. Há notícias que o aluguel e as despesas dele chega no em torno de 35 mil reais por mês, ou seja, não é qualquer coisa, precisa ter muita grana para morar lá na Espanha, ainda mais recebendo em real e gastando em euro. Então, realmente é muito curioso como que uma pessoa que estaria vivendo em condições espartanas, segundo o vice-presidente do PT, estaria vivendo dessa forma, né, num lugar tão chique como onde o Lulinha está vivendo. Eu acho que ele vai ficar num beco sem saída, porque se ele está movimentando, ele tem como provar. Se ele não está movimentando, ele pode perder o visto dele e voltar para o Brasil, e será muito bem-vindo para explicar realmente qual que é o envolvimento dele, como, por exemplo, o careca do INSS. Pois é, são muitas dúvidas ainda, muitas suspeitas. Bianca Palharim, o Lulinha, disse que mantém autorização, sim, para residir na Espanha, com base, segundo a própria defesa dele, em um vínculo de trabalho. Uma reportagem da Revista Oeste trouxe a informação de que o advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que a permanência do filho de Lula em Madrid não está relacionada a essa empresa de nome Sinapta SL, aberta por ele na Espanha, que, segundo a defesa, está inativa. Questionado pela repórter Yasmin Alencar sobre qual seria o emprego que garante, então, essa autorização de residência, o advogado se recusou a revelar detalhes e alegou apenas que Lulinha quer ter algum grau de privacidade. Segundo Marco Aurélio, o trabalho de Lulinha não teria relação direta ou indireta com qualquer tema de interesse do governo brasileiro. A defesa de Lulinha também negou que o rapaz, que filho de Lula, esse marmanjão, né, não é rapaz, more nesse condomínio de luxo que a Paula Camacho falou e tantas outras fontes de informações em Madrid, vizinho a Vini Júnior, 35 mil reais por mês, afirmou mais uma vez, igual o Quaquá lá do PT, né, que faz parte, né? Ele é vice-presidente do PT. Vice-presidente do partido, o Quaquá, falou que o filho do presidente, que Lulinha leva uma vida espartana, muito difícil, e o advogado também diz que ele leva uma vida simples, sem luxo algum. Eu fico com dó. Essa história sempre me parte o coração e a gente fica, né, pessoal, com essa vontade de fazer uma vaquinha, porque, poxa, alguém que é filho do cara que fez tanto pelo Brasil, passando necessidade, sabe, vivendo uma vida
sem usufruir do básico, né? Poxa, condições espartanas, eu acho muita maldade, eu acho que é coisa mesmo do Bolsonaro, só pode ser, que deve ter, né, suas entranhas ali pela Espanha. Agora, eu queria até lembrar que o Lulinha, ele não é investigado apenas agora, apenas nesse escândalo, como, né, esse tráfico de influência, porque desde a Lava Jato, ele já estava sim envolvido. Mas olha que interessante. Estava ali envolvido, né, as investigações avançando e muitos documentos que comprovavam a conexão de Lulinha com a corrupção, com aquele sistema. Olha que interessante. Foi perto ali das eleições, né, perto do papai, mais uma vez, concorrer como presidente da República. Tudo aquilo foi o quê? Arquivado. Arquivado. Veja que interessante, não é porque foi falta de provas, não é porque ele realmente tinha provado sua inocência, mostrou que não tinha nada a ver com isso não, que ele é uma pessoa simples e que não usufrui de luxo. Não, nada disso. Porque a questão não é o luxo, né? A questão não é a riqueza, a questão não é ele prosperar, a questão é de onde vem o dinheiro. Como é que está conseguindo esse dinheiro? Está vivendo com esse dinheiro às custas do quê? Bom, então, na questão da Lava Jato foi arquivado, e isso é muito bizarro, isso é muito absurdo. Agora, quando até investigadores ligados à Espanha, né, da polícia da Espanha, também começam a investigar, a primeira coisa que eles falam é, isso é invasão de privacidade, e isso também é uma perseguição. Você vê como é tão bizarro e tão surreal que esse tipo de resposta ainda eles tenham coragem de dar pra gente? Porque é pra gente também essa resposta, né? Isso aí é invasão de privacidade, mas não é, ele não tem que ter privacidade se o que tem sido noticiado e as provas que estão vindo à tona nas investigações da Polícia Federal aqui no Brasil e também, pelo que parece, dos investigadores da Espanha, estão mostrando que isso é dinheiro de corrupção. E esse dinheiro, ele precisa ter, né, um rastreamento. Então, é isso o que vai realmente provar se o Lulinha é inocente e se tudo isso que está acontecendo com ele é uma injustiça ou não. Agora, é importante que a gente sempre se lembre, não preste atenção apenas no discurso deles. Preste atenção de onde vem o dinheiro. É aí que a gente realmente vai saber quem é quem. Exatamente. Daqui a pouco, vamos nos relembrar também o nome desse grupo em que eles conversavam, né? Que estava ali o Lulinha, Tá aí, pode pôr na tela, Musaranhas. A gente trouxe na semana passada, quando você não estava, nós trouxemos, que parece um ratinho, né? Esse aí é o menor mamífero do mundo. E eu não sei qual é o intuito de colocar o nome de mussaranhos, né, no grupo. Será que são os ratos que pegam o dinheiro público e fazem o que quiserem? Será que é nesse sentido? Eu fico me perguntando. Podiam ter colocado também o nome espelho, dava na mesma, né? Porque é um tipo de um ratinho, tipo de uma toupeira, se parece com um ouriço, come sem parar, tem um apetite frenético que não termina nunca. Isso, hein? Com muitas coincidências, né? É o menor mesmo mamífero e venenoso também, viu? Tá explicado. Venenoso. Tá explicado por que escolheram isso, porque é um rato venenoso, não teria melhor explicação. Cuidado com os musaranhos. Muito estranho o nome desse grupo, realmente, sempre bom relembrar. E agora a gente pode colocar aí na tela a foto do Checon, então, Marcelo Checon é o nome dele, é um empresário que ajudaria Lulinha a fechar contratos de até 63 milhões de reais sobre Lula, agora com Lula na presidência. Sabe quem é esse Marcelo Checon? Vou devolver para a Ludmila, que quer fazer mais alguns comentários. Ele foi citado por Lux Singer em mensagens sobre Lulinha obtida pela Polícia Federal, e ele é dono de uma empresa que, por exemplo, fez o quê? Está aí na tela também, a cenografia da Casa Brasil na COP30. Então, ele teria sido o artista e a empresa que promoveu esse serviço. A qual custo, não sabemos. Mas, enfim, segundo as investigações, então, o Marcelo Checon teria ido, desde que Lula voltou ao Planalto, a empresa dele, Denis M. Checon Design, e cenografia, ganhou 63,4 milhões em contratos com o governo federal. Até agora,
Esses contratos com o executivo durante o governo Lula já renderam à MC Checon, Ludmila Lins Grilo, 84,2 milhões em pagamentos. Mais um musaranho faminto aí para a turma. Eles são bichinhos muito famintos, né? Muito comilões. Eles vão comendo contratos e enchendo a própria pança. Mas o que eu queria complementar aqui era o seguinte: enquanto vocês estavam aí comentando, eu lembrei de um negócio aqui que eu acho que complica a questão envolvendo essa denúncia que foi feita na Espanha em relação à imigração, situação imigratória do Lulinha, que é o seguinte: eu lembrei aqui que a dona Marisa Letícia, mãe do Lulinha, ela recebeu a cidadania italiana em 2005. Eu fui confirmar aqui, achei até uma matéria do Senado dizendo que ela recebeu essa cidadania italiana, e encontrei também aqui uma entrevista do Lula de 2001, dizendo que, como ele chamava a Marisa Letícia de galega, como a Marisa Letícia conseguiu essa cidadania, ela conseguiu passar a cidadania italiana para os filhos. Então, parece que ele deu uma entrevista ao canal TG24 Mondo, em que o Lula disse em 2021 que todos os membros da sua família têm cidadania italiana. Abre aspas para o Lula: a Itália faz parte da minha vida. Fui casado por mais de 40 anos com uma italiana, Marisa Letícia. Todos os meus filhos, Marcos Cláudio, Sandro Luiz, Fábio Luiz e Luiz Cláudio, têm passaporte italiano. Minha esposa era filha de italianos e eu tenho muito carinho pela Itália, disse o Lula para a TV italiana. Bom, isso aqui muda o cenário, porque se isso aqui é verdade, se o Lulinha tem de fato essa cidadania italiana, isso significa o quê? Que isso dá para ele passe livre para transitar por qualquer país da União Europeia, incluindo a Espanha. Então ele pode morar e pode trabalhar lá sem precisar de um visto específico, só precisaria de um registro de estrangeiro depois de 3 meses morando, alguma coisa assim, mas não precisaria de visto. Então essa é uma situação que fecharia, caso ele tenha realmente essa cidadania, essa questão imigratória não estaria mais na mesa para ser mexida, teria que realmente ir apenas pela questão criminal. Era só essa observação que eu queria fazer. Desculpa jogar água no chope de todo mundo. Claro, tem que trabalhar com a verdade, com os fatos, né, como são, corretamente, e trazer o máximo de detalhes a nossas conversas e discussões. Isso não o inocenta, né, mas seria, então, porque ele consegue se manter por lá. Mas isso é uma coisa para se perguntar mesmo. Claro. Se ele tem um emprego que não tem nada a ver com a empresa dele, e o advogado falou que a empresa não tem movimentações, para que ele tem empresa, então? Por que tem empresa? Porque não fala que emprego é esse? Esclarece o mais rápido possível? Que vergonha é essa? Ué, o Lulinha está sendo investigado em três frentes aqui, 3 inquéritos aqui. Até agora não veio ao Brasil dar nenhum depoimento, não deu nenhuma explicação. O presidente Lula falou que ele, né, se ele houve algum erro, ele vai vir dar alguma explicação, mas até agora nada. Estamos aqui ansiosos para saber da boca dele, realmente, e aí? Qual é que é? Você realmente tem algum envolvimento em tráfico de influência? A gente quer saber, realmente. Aproveitava que seu pai é presidente da República para fazer contratos ali, passando à frente de possíveis outras concorrências com valores astronômicos. Queria que a Paula comentasse também esse caso desse Checon, porque ele é considerado, além de empresário, sim, amigo de Lulinha, e viu a empresa dele ampliar de forma expressiva esses contratos com o governo federal a partir de 2023. Qual é a história? E a revista Veja, que fez a investigação, trouxe a denúncia. A M Checon Design e Cenografia tinha apenas um contrato com o governo federal antes da posse de Lula, no valor de R$197 mil. Aí, nos últimos 3 anos, a empresa dele conquistou 13 novos contratos, como eu trouxe, que somam esses 63 milhões de reais. Que diferença, hein? Que pulo! A companhia passou a prestar serviços, olha que absurdo, ao Palácio do Planalto e a ministérios da Fazenda, da Educação, da Cultura, do Trabalho, da Assistência Social, do Turismo, do Desenvolvimento Agrário. Checon e Lulinha teriam se conhecido em 2023 por intermédio de Fernando Bittar. A partir daí, passaram a manter relação próxima
e fizeram, inclusive, Paula, viagem juntos. Portugal, Japão, China. Uma executiva do setor de eventos, que foi ouvida nessa reportagem da Veja sob anonimato, diz que no mercado existe a percepção de que Lulinha teria ajudado a abrir portas para a Checom. A defesa do empresário nega essa versão. Imagina. Olha, sinceramente, aparentemente, eles têm o mesmo modus operandi para todos os amigos do Lulinha. Porque com a Roberta Luxinger, aparentemente foi a mesma coisa. Gente, esse senhor, né, esse chifrão, ele teve contratos no COP30. Vocês conseguem imaginar o buraco de corrupção que pode ter acontecido na COP30? Gente, foi gasto ali mais de 5 bilhões de reais. E tudo empresas amigas. Vamos lembrar que teve uma empresa envolvida no escândalo do escândalo do INSS, um dos sindicatos, esteve também lá se apresentando na COP30. Ou seja, todos os amigos do rei, todas as pessoas envolvidas ali em algum tipo de escândalo podem estar envolvidas também na COP30. Quando eu vi isso aí, eu falei assim, mais um ralo de dinheiro que a gente provavelmente nunca vai ficar sabendo. Eu acho que as pessoas não têm noção do que aconteceu para o Lulinha estar envolvido em tudo isso. Eu só queria lembrar aqui que tudo isso começou justamente com o ex-funcionário do careca do INSS, que inclusive foi ameaçado pelo careca do INSS, Edson Claro. No depoimento à Polícia Federal e também na CPM do INSS, foi ele que disse que o Lulinha teria recebido os 300 mil reais de mesada do careca do INSS por ter conseguido acesso até o Ministério da Saúde, e lá no Ministério da Saúde eles estavam tentando emplacar a venda de produtos com base de cannabis, e isso aí teria dado para o Lulinha os 300 mil reais. Só que não seria na conta do Lulinha, seria através das empresas da Roberta Luxinger. E os 25 milhões seriam uma comissão que ele teria conseguido também para vender testes de Zika e dengue para o Ministério da Saúde. Isso aí não foi confirmado porque o escândalo do INSS explodiu antes, e tudo isso seria por intermédio justamente do careca do INSS, que diante do escândalo foi preso e começou, né, toda a investigação, e o negócio não se confirmou. Mas isso não tira a culpa. Só porque o escândalo da corrupção veio à tona e todo mundo ficou sabendo, agora não houve crime? Não, se teve a tentativa, eu acredito que só não foi em frente porque teve o escândalo. Então tem que se investigar, e se realmente teve a tentativa de tráfico de influência, isso aí tem que ver a fundo, porque isso aí não pode, né? Crime no Brasil. Pois é, as suspeitas são muitas, hein, Bianca? E nós estamos já no fim de agosto, setembro e pronto. Outubro, eleições. Será que, de alguma forma, esse escândalo crescente atinge a campanha de Lula, as possibilidades do atual presidente se reeleger? Atingir já está atingindo, né? Essa é a verdade. Está infectando, vamos dizer assim, toda a campanha de Lula. Ele está sentindo, tanto é que ontem teve, né, aquela palminha maravilhosa de quem está nervoso, né, de quem quer fugir e rapidamente assim se livrar do desconforto. Porque quando falaram, e aí, você está decepcionado com quem mesmo que perguntaram? Era do Marcola, né? Está decepcionado com o Marcola? E ele já foi vazando, e também perguntaram do Lulinha, e ele foi vazando. Ele está realmente vivendo um pouco dessa realidade, porque o que nos dizem, né, o que a gente sabe, o que repercutiu já bastante na mídia, é que o Lula, ele não tem acesso a celular, ele não acompanha a rede social, então é bem provável que quem traz informações, notícias para ele é a Janja, né, e os assessores assim mais próximos. Agora, para ter chegado nele, que o Lulinha está queimando o filme, porque a questão não é realmente, gente, de o Lulinha ser corrupto ou de ter se envolvido, né, em um enriquecimento ilícito. Essa não é a questão. A questão não era para as pessoas descobrirem, não era para ser algo tão assim escancarado. E é bem provável que, assim, até nos bastidores, a gente pode pelo menos imaginar que o desconforto é esse, é tipo, por que o cara fez de um jeito e agora todo mundo está sabendo, está vindo tudo à tona. O Lula, ele inclusive
não estava nem presente, né? Teve um show, não sei se foi Rock in Rio, teve algum show aí que o povo começou a gritar e falar palavrão, assim, tipo, né? Ei, Lula, vai para um lugar aí muito ruim, assim, né? Não vou dizer essas palavras aqui, em respeito à nossa audiência, mas falando mesmo, né? O povo indignado e revoltado, inconformado com tudo que tem acontecido no nosso país. Para você imaginar, era um show de gente que geralmente tá lá, né? Fazendo L, com aqueles artistas progressistas, e mesmo assim, esse grito não teve nem como a própria emissora que transmitia disfarçar, porque ficou muito forte. O povo está percebendo sim, e já está sim afetando a campanha de Lula. Falando em campanha, o Lula e Flávio não estiveram presentes no último debate da Band, mas está acontecendo uma sabatina na Rede Globo, não sei quem está acompanhando, a previsão é de que Lula vá hoje para ser sabatinado e amanhã Flávio e Bolsonaro. Vamos ver como serão os tratamentos e quais temas vão trazer, diga. Olha, depois daquele ano, em 2022, que o jornalista no Jornal Nacional abriu a entrevista, a sabatina, com o presidente Lula dizendo: o senhor não deve nada à justiça, com essa frase. Tudo bem, não devia nada à justiça mesmo, mas porque foi tudo anulado. Ele não foi inocentado. A gente tem que lembrar isso todos os dias. O Lula nunca foi inocentado. Ele foi tudo anulado. É como, por exemplo, a Suzane von Richthofen. Ela está cumprindo pena aqui fora e, eventualmente, ela também não vai dever mais nada à justiça. Isso apaga o crime que ela fez? Não. A mesma coisa o Lula, não apaga o crime que ele fez, apaga a condenação, mas o crime ainda existiu. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.